que você possa sair daqui alimentado com a palavra. Nós sempre temos essa preocupação santa de que nós possamos prestar o melhor de nós para Deus, dedicar o melhor de nós para Deus. Então, a finalidade agora é que você possa também ouvir a mensagem que será aqui trazida, que essa mensagem possa alcançar também o seu coração e a sua mente. Acabamos de cantar agora há pouco, somos felizes com Jesus, e quanta gente tem sido feliz através da palavra que nós pregamos, através do trabalho que é feito na penitenciária lá de Piraquara. Então, que Deus possa abençoar cada vida, cada família. E eu quero, nesse momento, falar sobre a nossa série de mensagens. Tem sido um grande desafio pregar nesse assunto, falando sobre a vida comum do lar. E eu tenho, algumas vezes, falado um pouco da nossa vida, do nosso cotidiano lá em casa. Às vezes eu falo assim, será que eu vou chegar em casa hoje? Será que ela vai me deixar entrar? Mas, enfim, eu tenho que falar um pouco da vida comum do lar, porque, como eu tenho falado nessas mensagens, muitas vezes o que é comum para você dentro do seu lar, não é comum para outras famílias também. E como eu falei hoje pela manhã, a nossa vida comum, muitas vezes dentro do nosso lar, afeta a vida comum do lar do vizinho também. Como eu falei hoje pela manhã, tivemos um vizinho onde nós morávamos aqui no bairro Abaeté, morávamos no apartamento pequenininho, 36 metros quadrados, tudo juntinho do outro, e o vizinho costumava soltar ali uma música de vitrola, isso em 83, não tinha CD, e uma vitrola parece que estava o disco furado, repetia todo dia, toda hora, aquela mesma música, sabe? Incomodava muito. Então, o vizinho nos incomodava, e muitas vezes nós também podemos incomodar os vizinhos com o nosso louvor ou com a nossa forma de ser. Então, esse momento, essa mensagem, ela tem como finalidade ver o que Deus quer para nossas vidas, o que Deus deseja, qual que é a mensagem de Deus para nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida comum em nosso lar. Então, se puderem colocar a projeção, já está lá. Nós vamos ver essa noite esse tema que nós estamos trabalhando já. Estamos indo agora para a sexta mensagem. E nós temos visto até agora que essa mensagem tem nos confrontado também. E hoje nós vamos ver sobre o tema, o que é viver uma vida comum do lar. Viver a vida comum do lar é procurar manter a nossa família saudável e equilibrada. Mas antes de dar sequência, vamos mais uma vez orar? Se puder curvar sua cabeça aí no seu lugar, na sua casa, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento em que estaremos agora entregando a Tua palavra. E, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos ouvir a Sua voz através dessa mensagem. Que os textos que nós leremos, que as ilustrações que nós faremos, possa vir ao encontro de tudo aquilo que nós precisamos do Senhor. Abençoe, Pai, esse momento de reflexão. Nos ajude a transmitir a Tua palavra, como também recebê-la de uma forma que venha agradar principalmente ao Senhor. E é o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Então, a mensagem de hoje nós procuraremos responder a mais essa questão, essa pergunta: o que é viver uma vida comum do lar? Nós sabemos que não existem igrejas perfeitas. Assim também não existe família perfeita. A igreja é composta de famílias. Nós somos famílias imperfeitas, temos as nossas dificuldades, nossos erros, mas um detalhe importante nessa mensagem que nos leva a pensar: podemos ter problemas, mas podemos ser saudáveis e ter equilíbrio dentro do lar. Temos defeito, mas somos saudáveis e buscamos ter esse equilíbrio. Então, quantas famílias hoje nós podemos perceber que vivem uma vida de forma desequilibrada, de forma que não tem a harmonia que Deus assim deseja? Quando as famílias são saudáveis e equilibradas, geram como benefícios também uma sociedade saudável e equilibrada. E uma igreja também saudável e equilibrada. Esse é o retrato. Nós temos aqui nessa igreja o retrato das famílias que ficam lá fora, que estão lá no seu lar, dentro da sua vida comum do lar. Quando chegam aqui, começam a se relacionar com seus usos e costumes, muitas vezes dá algum atrito, mas somos imperfeitos. Mas devemos viver essa unidade também como igreja, apesar dos nossos defeitos. Então, quando a família ela é saudável, ela também gera uma igreja saudável, gera também uma sociedade saudável e equilibrada. Então, diante disso, irmãos, por conta também da pandemia, nós temos visto que tem aumentado o número de famílias que estão sendo destruídas. Casamentos
Como eu falei hoje pela manhã, o número de agressão contra as mulheres tem aumentado nesse ano de 2020. Foram mais de 105 mil denúncias contra a agressão à mulher, sem contar o feminicídio também. Então, isso tudo em função de estar vivendo, tentando viver a vida comum do lar. 24 horas juntos, trabalho, home office, marido e mulher juntos durante o dia inteiro, cria algum atrito ou cria uma união maior. É o desejo de Deus. Mas nós temos visto que nessa pandemia tem aumentado o número de famílias que têm sido destruídas, mas também tem aumentado o número de famílias que têm buscado a Deus. Nós temos recebido aqui, graças a Deus, muitas famílias, louvado seja Deus por isso, algumas buscando urgentemente a ajuda de Deus, isso é muito bom. E não só aqui na igreja, mas em todas as igrejas temos também pessoas assim, que buscam urgentemente a Deus. Então essa é a bênção de que essa pandemia está causando. Diante da dificuldade, nós vemos a necessidade de buscar a Deus. Então, pensando nesse assunto, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu fiquei pensando quando Jesus Cristo começou a realizar os seus milagres. Alguém sabe onde foi que ele realizou o seu primeiro milagre? Alguém tem noção? Num casamento. Por que será que ele não fez o seu primeiro milagre numa praça pública, ou na sinagoga, ou numa rua, mas justamente dentro de um lar? Por que será que ele realizou o seu primeiro milagre dentro do lar? Você já parou para pensar? Se formos pensar muito bem, o primeiro milagre deve acontecer dentro do lar, dentro da família, no seio familiar. Porque a estrutura de toda a sociedade começa nos lares. Uma família, uma sociedade desajustada, significa porque as famílias estão desajustadas. Então, Cristo fez o seu primeiro milagre dentro de um lar. E pensando nessa questão também, eu queria passar com vocês o texto que nos leva a refletir nesse assunto, família saudável e equilibrada. O texto é João, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 2 a 11. Nós veremos nesse texto aqui, ele nos apresenta 5 atitudes que devemos aplicar para que a nossa família seja uma família saudável e equilibrada. Nós vamos ler até o versículo 11, mas vamos passando aos poucos pelos versículos e fazendo aplicações para as nossas vidas. Vamos ver o que Deus nos recomenda, nos oferece nessa noite, através desse texto. A primeira atitude que esse texto nos apresenta, para que possamos ter uma família saudável e equilibrada, precisamos convidar Jesus para estar em nosso lar. Olha comigo o que diz o versículo 2. Diz ali o texto: e Jesus também foi o quê? Convidado com seus discípulos para o casamento. E Jesus foi convidado para o casamento. A vida comum do lar é marcada por muitas decisões e escolhas. E aqueles 2 jovens noivos começaram um relacionamento a 2 fazendo a boa escolha. Eles convidaram Jesus para a festa de casamento. Se Jesus estivesse hoje no nosso mundo, caminhando aqui no Boa Vista, mas nós não saberíamos que se era ele o Messias, né? Ele estava pregando e muitos rejeitavam. Mas imagine que privilégio. 2000 anos depois, olha só, num casamento Jesus Cristo fez o primeiro milagre. Foi convidado para estar ali presencialmente naquele casamento. Então nós entendemos, irmãos, que o texto nos diz que ele foi convidado para estar no casamento. Ele não entrou de penetra. Não foi um penetra, ele foi convidado. E quando Jesus foi convidado para aquela festa, ele foi com seus discípulos. Você sabe o que é um penetra? Alguém que entra numa festa sem ser convidado? Hoje todas as festas que você é convidado para ir, tem ali o cerimonialista, a pessoa que fica na porta, checando o nome de todos que vão entrar. O nome certinho. Mas geralmente tem algumas festas que não tem isso. E entra pessoas de penetra e vão lá, fica na festa, é indesejável, mas está ali presente. Cristo não fez assim. Ele foi convidado. Então, o que nós aprendemos nesse primeiro ponto aqui, que nós devemos convidar Jesus para estar no nosso lar. Para que você possa ter uma família saudável e equilibrada, devemos fazer esse convite.
para que Jesus esteja presente no lar. Muitas vezes nós permitimos que entrem penetras em nossos lares, que não vêm conforme a vontade de Deus. E eu até relacionei aqui alguns penetras que têm entrado em nossos lares, que não causam benefício, e sim muitos males dentro dos lares. Um dos penetras é a televisão. Mas aí fica aquela questão do controle remoto. Se você não quer assistir aquele programa, mude de canal. Mude de canal. Temos esse controle, mas muitas vezes a pessoa não tem esse controle. Assista o que vier. A internet também tem sido um penetra, quando a pessoa não sabe controlar. Então nós entendemos que isso tem atrapalhado muitos relacionamentos. Um outro penetra que tem entrado dentro dos lares, tem muitos que eu poderia falar, mas tem sido as bebidas. Muitos lares estão sendo consumidos pelos vícios, ainda mais agora nessa questão da pandemia. Temos também ali a questão dos palavrões, dos desentendimentos, das amizades que você tem feito através do relacionamento social. Tem sido penetra. Hoje tem a questão do WhatsApp, do Facebook, que você recebe vários convites para aceitar você como amigo ou como amiga, né? É isso que acontece? Você tem aceito todas as pessoas que têm mandado o convite para você? Eu falei recentemente que o meu celular, a minha esposa tem a senha, né? Então ela vai lá e abre, e muitas vezes vê alguns convites de pessoas que essa não pode ser sua amiga. E vice-versa. Esses dias ela estava olhando no celular, tinha uma irmã da igreja que estava com o telefone e mudou o telefone, e ela continuava mandando mensagem para essa irmã e a pessoa não respondia. Dali a pouco a pessoa respondeu para ela, dizendo: oi, tudo bem? Ela: tudo bem. Aí a pessoa: vamos sair, vamos tomar uma cerveja no bar? Mas como assim? Não era minha amiga? Aí: não, eu sou o Zé do Posto. Imagina. Isso que eu estou falando, irmãos, é a vida comum do lar. Muitas pessoas caem em desgraça dentro dos casamentos porque tiveram um relacionamento virtual. E depois estão sendo chantageados. Eu falei isso nas primeiras mensagens aqui. Existe o crime de assédio através do Facebook, em que muitos estão caindo, estão sendo levados também de forma consciente. Então nós temos que tomar esse cuidado. E esse penetra que entra dentro de casa atrapalha os relacionamentos, atrapalha as vidas dos casais. Então, quando Jesus foi convidado para estar naquele lar, ele vem para edificar aquele lar. Ele veio com a finalidade de fazer uma grande bênção, fazer um grande milagre naquele lar. O que diz o Salmo 127, versículo 1? Se você puder abrir a sua Bíblia, talvez você saiba de cor. Salmo 127, versículo 1, nos diz aqui algo muito importante. Isso serve para toda a família, para todo o casal, para todos os casais. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então a presença de Deus dentro do nosso lar não deve ser de forma figurativa. Nós não podemos ter lá a Bíblia aberta no Salmo 91, né, que o Senhor me protegerá, ou o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apenas por ter aberto não é suficiente. É necessário que ele seja alguém atuante dentro do nosso lar. E assim foi Jesus Cristo. Ele foi convidado para dentro daquele lar. E quando Jesus Cristo é convidado para estar no nosso lar, ele vem para fazer a diferença. Ele vem também para salvar. Atos 16:31 diz o seguinte: Atos 16:31 nos fala também algo muito importante. Enquanto o povo pregava, os discípulos pregavam, os apóstolos pregavam, eles perguntaram para os apóstolos: o que faremos agora? E eles responderam, Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então esse convite de Jesus é importante em todo e qualquer lugar, ainda mais agora, nessa situação de dificuldade, onde muitos estão procurando, de alguma forma, o caminho certo, o caminho de Deus, mas muitos não têm encontrado, porque vão para certos lugares onde não é pregada a palavra de Deus conforme deveria ser, conforme a preocupação do Augusto em compor uma música que fala sobre o justo, uma música abençoada, Deus seja louvado por isso, Augusto, continue assim. Mas temos muitas músicas que têm letras que não diz respeito à palavra de Deus. É mais uma questão do egoísmo, do hedonismo, do busca do prazer, da busca do agora, aqui agora, determinando que Deus faça a cura naquele momento. Não podemos determinar nada de Deus.
O que podemos pedir é que Deus tenha misericórdia de nós e possamos alcançar a graça. E a pergunta que eu faço nessa mensagem: você já fez esse convite? Jesus já está fazendo parte do seu lar? Jesus já foi convidado para fazer parte do seu casamento, da sua família? Alguém pode falar amém, não? Foi? Se ainda não foi, faça esse convite. Porque faz toda a diferença. Fez muita diferença na vida daquele casal. Se ainda não fez, faça. Não deixe passar essa oportunidade. E se você já fez esse convite, veja comigo lá em João capítulo 2, o que pode acontecer quando você convida Jesus Cristo para estar no seu lar. Aqui é o segundo ponto da nossa mensagem. Para mantermos uma família saudável e equilibrada, nós precisamos reconhecer que existirão dificuldades. Versículo 3 de João capítulo 2. Se os irmãos puderem pôr na projeção lá. Versículo 3 de João capítulo 2. O que aconteceu naquela festa de casamento? E tendo, diz o texto ali, acabado o vinho, diz o texto. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Uma das coisas mais desagradáveis que tem dentro de um casamento é quando falta comida, né? Quando falta bebida. Nós estivemos ontem num casamento que tinha muita bebida, era suco, era refrigerante, não tinha bebida alcoólica, claro, mas tinha muita comida também. Imagine você numa festa e passar fome. Não é agradável. Então, diante dessa mensagem aqui, diante dessa verdade, existiu essa situação. Houve um problema no casamento, faltou o vinho. Diz o texto lá, faltou o vinho, versículo 3, acabou o vinho. E quando nós olhamos para isso, o vinho, no sentido bíblico, significa alegria. E quando falta alegria, o que entra quando falta alegria dentro do lar? Entra problemas. E nós sabemos que a presença de Jesus Cristo na nossa vida, no nosso casamento, no nosso lar, não significa que não teremos problemas. Nós teremos problemas sim, mas Cristo está conosco. Amém? É só você pensar, quando os discípulos estavam naquele barquinho, e quando veio a tempestade, Cristo estava onde? No barco com eles, dormindo. Por que ele estava dormindo? Porque ele estava no controle. Quando ele foi despertado: Jesus, não se dá que nós estamos perecendo? Jesus se levantou: olha, vocês são tímidos, vocês não têm fé. E mandou o vento aquietar. Então nós entendemos que estando com Cristo no nosso lar, no nosso barco, não significa que estaremos isentos de problemas. Muitos falam: agora que você tem Cristo como Salvador, acabaram-se os seus problemas. Não é verdade. Não é verdade essa teologia do positivismo, da prosperidade, do determinismo. Não é verdade, irmãos. Eu digo para vocês com muita autoridade, não é verdade. Nós estivemos um tempo atrás visitando uma jovem de 18 anos, modelo, onde ela estava com câncer, e ela visitou uma determinada igreja que disse para ela que ela iria ser curada em nome de Jesus. Aquilo iria passar. E aquela palavra daquele pastor encheu o coração da moça de tanta ansiedade, de tanta confiança, e da família também, que eles: não, mas o pastor determinou que não vai acontecer. Uma semana depois a moça faleceu, vítima do câncer. Mas e daí? Cadê a palavra de Deus? Não se confirmou? Recentemente uma pessoa comentou comigo que tem uma igreja que está com um monte de processo aí, porque estão fazendo acepção de pessoas. Estão ali reclamando e fazendo, e isso está nos jornais também. Então nós entendemos, irmãos, que quando estamos com Cristo, não significa que estaremos isentos de problema. Olha comigo o que diz João, na sua Bíblia aí. João 16:33. João 16:33, Jesus mesmo falando. E estas coisas, João 16:33, quem está procurando ainda? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus Cristo.
Ele venceu o mundo. No mundo nós passaremos por aflições. A presença dele não significa ausência de problema. Um pouquinho antes, em João 14, 27, ele diz o seguinte: deixe-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, o mundo anseia por paz. Que cessem as guerras, que cessem a pandemia, para que tenhamos paz. É isso que nós estamos ouvindo do mundo inteiro. Mas para os cristãos, para aqueles que creem em Cristo, a paz não é a ausência de guerra. A paz é a paz em meio às guerras. Essa palavra que eu digo é o que a Bíblia nos ensina. Como você pode estar em paz, Jesus Cristo sendo crucificado? Não, mas eu venci o mundo. Venci o que mundo? O sistema do mundo, a corrupção do mundo. O mundo jaz no maligno. Não ameis o mundo, né? Como diz a palavra de Deus em 1 João. Nem o que há no mundo, nós devemos amar as pessoas sim. Mas o sistema do mundo não. Essa corrupção que está por aí, devemos rejeitá-la. Mas tem pessoas que vão atrás. Quem disse que nós teríamos um período em que teríamos uma pandemia, em que nós seríamos fotografados e filmados para tomar vacina? Quantos que já tomaram vacina? Alguém filmou vocês ou não? Todos, olha, todo mundo. Pensou ter um momento como esse, tentar descobrir se a vacina é verdadeira ou não? Não é pelo fato de estarmos agradecidos a Deus porque a ciência evoluiu, a ciência foi tão rápida. Não, temos que ver se de fato. Quando a minha esposa foi vacinada, a moça colocou assim, olha, está aí, ó, o frasco está aqui, a agulha está aqui, eu olhei, ela olhou também, foi vacinada. Mas é por esse motivo. Um mundo que jaz no maligno, na corrupção rola solta, vacina falsa, respirador, sabe? Então, muita coisa a gente tem visto por aí. Mas os problemas que afetam os lares dessas famílias que estão sendo corrompidas ou corrompem, afetam também os nossos lares. Por isso que temos que nos apegar cada vez mais em Jesus Cristo como Salvador. Convidá-lo para fazer parte da nossa vida, mas também estando ciente, reconhecer que os problemas virão. E quando o texto fala que acabou o vinho, acabou naquele lar, vamos colocar assim, em muitos lares acabou a alegria. Acabou a alegria. Tem um texto lá de Juízes, capítulo 6, pedir aos irmãos que colocam na projeção, Juízes, capítulo 6, versículo 13. Gideão, um servo do Senhor, o menor da sua casa, estava malhando trigo, com medo dos midianitas. E ele chegou, o anjo do Senhor chegou para ele e falou, olha, homem valoroso, você é valoroso, você é um escolhido. E o que ele disse para o anjo? Juízes 6,13. Se o Senhor está conosco, por que temos tantos problemas? Por que temos tantos problemas, ele disse. O problema que ele estava acontecendo naquela nação era o pecado, era a rebeldia. E diante daquele pecado, Deus permitiu que o inimigo fosse assolar aquela nação naquele tempo. E muitas vezes, em função do pecado, o problema do pecado, nós temos sido atingidos por muitas situações difíceis dentro do nosso lar. Devemos nos purificar diante de Cristo. Ele nos chamou para sermos santos. Ele nos chamou para buscar uma vida santa. E se tem algum penetra entrando no nosso lar, vamos cortar rapidamente isso. Vamos evitar que isso aconteça, porque Deus nos chamou para vivermos uma vida comum do lar conforme Ele quer, deseja. E muitos são os motivos que fazem que a alegria se vá dentro dos lares. O Provérbios 14, 12, um outro texto também muito interessante acerca desse assunto, nos diz que há caminho, Provérbios 14, 12, há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Há caminhos. Então muitas famílias estão indo por caminhos que conduzem à morte, que parece direito, mas conduz à morte. Então, diante dessa verdade, irmãos, a falta de compromisso, a falta de amor, a falta de perdão dentro dos lares tem feito com que a alegria se termine, a alegria acabe. O que eu faço a pergunta agora para todos vocês, refletir, não precisa responder. O que acabou no seu casamento? Aí vocês não acabou nada, pastor, está maravilha, amém por isso.
Então mostre para as outras pessoas que você convive, relaciona, mantém mensagem, mostre como é que é bênção ter a vida com Cristo. Que tem muitos casais que já têm terminado o relacionamento, precisando urgentemente de Cristo. Muitas vezes tem acabado a esperança, tem acabado a paz, tem acabado a alegria, tem acabado o companheirismo. Aquele companheirismo do início do relacionamento acabou, não tem mais aquele amor. Então nós entendemos que essa vida comum do lar, de muitos lares, não é o que Deus planejou. A presença de Jesus Cristo em nosso lar, como eu falei, não significa ausência de dificuldades. E esse texto de João que nós estamos aqui meditando, nós vamos até o versículo 11, nos mostra mais uma atitude agora que devemos ter para mantermos a nossa família saudável e equilibrada. No versículo 5, se você puder ir comigo no versículo 5, nós precisamos atender aos mandamentos de Jesus Cristo. Diz o versículo 5 aqui. Então ela falou, a mãe de Jesus Cristo falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. A mãe de Jesus Cristo, Maria, a mãe de Jesus falou, faça tudo o que ele vos disser. Muitos dizem que Maria é intercessora, mais que Jesus Cristo diante de Deus. Não é verdade. Ela é filha de Deus assim como nós somos. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus. Mas quando chegou no seu primeiro milagre, Jesus não falou: mãe, o que eu vou fazer agora, mãe? O que a mãe falou para todos? Faça tudo o que ele vos disser. Maria foi sujeita ao Filho, porque ela sabia que estava ali o Deus encarnado. Amém? Então, se você hoje reza para Maria, mude a sua reza, a sua oração. Peça a Jesus Cristo. Ele é o único intercessor diante de Deus. Não tem nenhum texto que diz que Maria é intercessora diante de Deus. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nada, ninguém. Existe dois que intercedem diante do Pai: o Espírito Santo, que leva as nossas orações, conforme Romanos, e Cristo que está à direita do Pai intercedendo por nós. É Ele. Não foi Maria que morreu por nós. Não foi Pedro, Paulo, João ou pastor. Foi Jesus Cristo que verteu o sangue na cruz por nós. E é por Ele que nós devemos interceder, buscar a Ele. Então, quando ela falou isso, olha, faça tudo o que Ele vos disser. E o texto diz: encher as talhas era uma atividade para os homens fazer. Cada um deve cumprir o seu papel dentro do lar. Maridos, esposa, pais e filhos. As dificuldades estarão presentes em nosso lar. Mas para cada dificuldade que aparece, Deus tem uma resposta em sua palavra. Então essa atividade que Maria falou, faça tudo o que ele vos disser, também recebe para a nossa família também. Nós já falamos sobre o papel no casamento, os papéis dentro do lar, dos pais, dos filhos, dentro dessa série de mensagens. Cada um tem a sua responsabilidade dentro do lar. Deus não vai descer do céu e mover ali aquilo que nós temos que fazer. Não, Ele vai nos usar. Lembra que eu falei aqui um tempo atrás que um amigo meu compartilhou que um casal conhecido dele estava brigando no domingo após o almoço de quem iria lavar a louça? A briga era tamanha, tão ferrenha, que o casal estava discutindo, quase entrando nos tapas. Aí o filhinho de 1 ano e meio, 2 anos, foi lá, pegou o banquinho, foi na pia e começou a lavar a louça. Aí a mãe: mas por que você está fazendo? Não quero ver vocês brigando. Um filho foi o que promoveu a paz naquele lar. Você, filho, pode promover a paz do seu lar também. Mas que não chega ao tal ponto, né? Em que o casal brigue pela louça. Mas nós sabemos que essa verdade, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte dentro do nosso lar. E o que nós colocamos essa mensagem: submeta a sua vida, seu casamento, coloque seus filhos na presença de Deus, seus negócios, seus sonhos, coloque tudo ao querer de Deus. Decida obedecer a palavra de Deus para manter uma família saudável e equilibrada. Por que será que muitas famílias não se submetem a Deus? Sabe por quê? Muitos querem fazer do seu jeito. Não, do jeito que eu estou fazendo está bom. Eu fico pensando, irmãos, não é egoísmo da minha parte falar isso que eu vou falar agora,
Mas é muito pouco nós nascermos, vivemos e morrermos. Acabou tudo. Não é isso. Deus nos colocou para a eternidade. Eclesiastes fala que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Deus, quando criou Adão e Eva, fez ali os dois, Ele não criou com o desejo de que eles morressem eternamente, tivesse a vida eterna. Tanto é que no começo da existência da humanidade, eles viviam 900 anos. Mas porque Adão pecou, a morte física também passou a todos os homens. E todos pecaram. Agora imagine você que vive 70 anos. Você nasce, cresce, trabalha, depois morre, não busca a Deus. Saiba de uma coisa, você que está me ouvindo em casa aqui agora. Existe uma eternidade nos esperando. E essa eternidade, ela pode ser com Deus, para a honra e glória dEle, para o nosso bem, ou pode ser sem Deus, no inferno. Onde que está isso, pastor? Lá em Apocalipse fala sobre isso. Em Apocalipse 20. Porque naquele dia, todos nós estaremos diante de Deus para o julgamento final, diz a palavra de Deus. E aqueles que não foram achados escritos no livro da vida, serão lançados na onde? Conforme diz a palavra de Deus, no lago de fogo. Olha comigo Apocalipse capítulo 20. Depois nós voltamos para o texto de João. Um pouco antes, o autor de Hebreus fala que está ordenado ao homem morrer uma vez só. E depois da morte vem o juízo. E este juízo, em Apocalipse capítulo 20, está bem descrito. Apocalipse 20, versículo 11 diz: E vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, de cuja presença fugiram o céu e a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, abriram-se outro livro, o livro da vida. Foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então todas as nossas obras serão julgadas diante de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Mas aí nós vamos pensar, mas agora eu recebi Cristo como Salvador, eu vou ser julgado também para condenação? Não. A Bíblia diz que nós seremos julgados para o galardão, ou sim ou não. Seremos salvos como se fosse pelo fogo, mas aqui serão julgadas as obras de todos. A diferença das obras que nós praticamos como cristãos, daqueles que não praticam, que não são cristãos, vai estar no final desse capítulo aqui, no versículo 15. Olha só o que diz: Deu o mar os seus mortos, que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém desses todos que foram julgados, diz o texto aqui, não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A diferença é essa: se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem a eternidade com Cristo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Então, diante dessa mensagem que nós estamos vendo, a vida da família equilibrada e saudável, é quando nós fazemos convite de Jesus Cristo para estar conosco. Amém? Você já convidou Ele? Segundo, reconhecer que existirão problemas. Teremos problemas. Não estaremos isentos do problema. E quando começar a surgir o problema, busque a Deus. Devemos nos submeter aos mandamentos de Deus, fazer tudo o que Ele nos ordena. A falta de reconhecer os mandamentos de Deus traz muitas frustrações para dentro dos lares. Maridos não amam as esposas de verdade, não a lidera de forma como a Bíblia ensina. Líder do lar, o marido deve ser o cabeça do lar. A mulher muitas vezes não se sujeita ou se submete conforme a Bíblia ensina. A submissão é estar na mesma missão que a Bíblia recomenda. Pais abandonam seus filhos à própria sorte e não os criam dentro da vontade e do temor de Deus. Essa é a vida comum do lar de muitas famílias hoje. Lembra que eu falei em uma das mensagens? Crie, eduque seu filho antes que um marginal o adote.
antes que o Facebook, que a rede social prenda o seu filho. Recentemente, mais um relato de uma vida comum do lar. Uma menina de 12 anos estava marcando um encontro com um menino de 12 anos. Aí quando chegou era um senhor de 42 anos que estava na rede social se disfarçando de um menino de 12. Mas os pais descobriram, tudo está na mídia. Os pais descobriram antes aquela conversa da menina com o menino, checaram, chamaram a polícia e foram lá e pegaram em flagrante. Imagine que tragédia que iria acontecer naquela família. O vigiar, o cuidar dos nossos filhos, o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, o que eles estão acompanhando, vigie, cuide, porque eles estão sujeitos. O filho estando no quarto não está mais sozinho se ele estiver com o celular, com a internet. Não está mais sozinho. O mundo inteiro está na mão dele. Isso é importante, irmãos, falarmos sobre isso. Então, a vida comum do lar não significa que não teremos problemas, mas quando vierem, devemos buscar o socorro de Deus. E toda essa questão dos pais não cuidarem dos filhos e dos filhos não atenderem seus pais, não obedecerem, traz para muitos lares frustração, trazem para muitos lares tristeza e sofrimento. E diante dessa mensagem que nós estamos indo já quase para o final, quem espera por um milagre na família precisa tomar uma decisão, admitir onde está falhando. Se você que está aqui nessa noite, ou está em casa acompanhando esse culto, está passando por um problema, e sabe onde está o problema, onde é a raiz do problema, e quer o milagre, reconheça o problema. Eu quero um milagre, eu quero viver uma vida comum do lar, conforme Deus orienta, mas você tem que reconhecer o problema. Tem um dito popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. É um relato, é uma verdade. Então, se você está passando por dificuldade, por um problema que você causou, que causaram, reconheçam. Busquem a solução, busquem a Deus. A pergunta que eu faço aqui, pais, você está disposto a fazer a sua parte? Mãe, você está disposta a fazer a sua parte? Filhos, façamos a nossa parte para que haja essa restauração. Para mantermos uma família saudável e equilibrada, o texto de João, capítulo 2, nos dá mais uma recomendação, mais uma atitude. Versículos 7 e 9 de João, capítulo 2. Nós precisamos esperar pelo milagre. Depois que nós fizemos a nossa parte, espere por um milagre. Ele pode fazer um milagre. O texto diz, versículo 7, ordenou-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E quando o mestre Sara provou a água, ela se tornou em vinho. Ela se tornou em vinho. É tão gostoso quando eu ouço que um casal falou, olha, a minha esposa, o meu cônjuge mudou da água para o vinho. Nós estávamos com discussão, agora estamos bem, louvado seja Deus por isso. Foi um milagre que aconteceu naquele lar. E por que aconteceu aquele milagre? Porque eles se sujeitaram à palavra de Deus. A falta de sujeição à palavra de Deus é que tem levado muitos casais e famílias à divisão. Jesus estava numa festa de casamento e o sobrenatural aconteceu. Jesus está presente em nosso lar, em nossa família. Amém? Se Cristo está no seu lar, na sua família, espere por um milagre. Não é Ele que falha quando acontece um problema sério. Nós é que falhamos. Porque Ele tem todo o mandamento dele escrito na Bíblia. Existem muitos problemas, aflições, desavenças, mas a palavra de Deus é assim, obedeça aos meus mandamentos. Faça tudo que o mestre disser, que Jesus fizer. Faça tudo o que ele disser, disse a mãe de Jesus. Faça tudo o que ele disser. E eles fizeram isso. Pegaram lá e encheram as talhas. No Salmo 40, versículo 1 e 2, nos dá também uma bela reflexão acerca desse assunto. Salmo 40, versículo 1 e 2. Diz assim, esperei com paciência pelo Senhor. Tenha paciência, espere pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Também me tirou de uma cova
cova de perdição, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo, um hino novo ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então, quando há uma restauração, um milagre dentro da família, o versículo diz aqui no final, que muitos verão isso no nosso lar e temerão a Deus também. Muitos verão, olha, aconteceu isso na sua família, que bênção, eu estou precisando de ajuda, ore por mim, interceda por mim. Como é que você chegou nessa solução? Eu busquei a Deus, eu busquei fazer a vontade de Deus. É isso, simples assim. Temos que buscar fazer, mas tem momentos na nossa vida como do lar que nós pensamos em desistir. A gente pensa em desistir, pensa em jogar todo para o alto, como recentemente, agora essa semana, uma das irmãs compartilharam, que tem um vizinho que estava com um problema sério de bebida e estava lá no relento, dizendo que não tem mais jeito para ele. Mas o agir de Deus, a oração, a intervenção, um jovem foi até ele, chamou para ele voltar para casa, ele foi às 10 horas da noite, frio, mas foi, voltou para o lar. Ele sentiu ali que alguém estava preocupado com ele, isso é bênção. Então, se você sabe que tem alguém passando por dificuldade, vá até aquela pessoa, estenda a mão. Faça o seu melhor para aquela pessoa, não importa quem. Estenda a sua mão para poder ajudar. E o texto fala que ele esperou com paciência, Deus ouviu, e todos no final, versículo de Salmo 40, versículo 2, no finalzinho, fala que todos verão isso que aconteceu no meu lar e temerão a Deus. Espere por um milagre. Esperar com paciência é a grande receita de Deus para você e sua família, para todos nós. E muitos esquecem que alguns dos problemas que se instalaram em nossa vida e nossa família, eles não aparecem da noite por dia. Muitos dos problemas que se instalam dentro do nosso lar, da nossa família, vou repetir, eles não aparecem da noite para o dia. Eles vão gradativamente acontecendo. E se você não trata naquele momento que aconteceu, ele vai gerando ali aquela bola de neve, vai enchendo o copo, até chegar a gota d'água, em que derrama tudo. É como uma doença, uma enfermidade. Às vezes não começa, não é numa hora que estoura. Se você detectar com antecedência, você consegue prever, né? Consegue descobrir isso. Tem até aquela questão, para quem vai ser mãe agora, aquele teste do pezinho expandido. Já ouviram falar ou não? Procure. Existe o teste do pezinho. Alguém já ouviu falar desse teste? Então, esse teste do pezinho expandido é os exames que é feito, onde detecta muitas enfermidades que podem existir na vida da criança ao longo do tempo. E teve um relato, está até na internet, de uma mãe que, se tivesse descobrido isso antes, o seu filho hoje, que está numa cadeira de rodas, não estaria em cadeira de rodas, porque ele tinha rejeição, se eu não me engano, a certa alimentação. Então, existe todo esse recurso que você deve buscar. Se nós olharmos para a palavra de Deus de forma bem simples, existe um teste do coração estendido. Você pode checar na palavra. Se você está aqui acompanhando o culto e quer constituir uma família, antes de falar o sim lá na frente do pastor ou do padre, diga assim, olha, eu vou ver o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto do casamento. Eu quero seguir o que está aqui, ó. Então, faça isso, esse é o teste do coração estendido. Você vai ter problema sim, mas vai ser menor o estrago, porque você sabe que a palavra de Deus está com você. Amém, irmãos? Então, essa mensagem nos daria muita recomendação, mas precisamos esperar pelo milagre, ter paciência. E para construir uma casa, você precisa colocar tijolo por tijolo. Assim é o relacionamento da família. Assim é o relacionamento conjugal, tijolo por tijolo. Se hoje você está passando por alguma dificuldade, problema, pense assim, eu quero consertar, mas não vai de uma vez com sede ao pote. Não, o pastor falou que tem que falar que te amo. Não é eu que falei. Você tem que tratar a sua esposa com carinho, com cuidado, aos pouquinhos. Ela vai entendendo, porque com o tempo ela vai provar. Olha, ele mudou, mas não foi... A mudança Deus pode fazer na hora, mas é gradativa também. A cura de muitas enfermidades da alma, do relacionamento, ele passa a ser gradativo, porque a confiança que você quebrou antes vai ser difícil de reconquistá-la. É necessário você buscar em Deus.
Primeiro ore, busque o que Deus ensina e vamos orar, junto com sua esposa e com seus filhos. Aí começa a haver a reconstrução dentro do lar. E onde Jesus está presente, irmãos, Ele sempre providenciará uma saída, uma solução para o problema. Onde Cristo está presente, há milagres. Há milagres acontecendo, onde Ele está presente. Mas como sendo ativo. Sendo alguém que está ali para agir em nossas vidas. Amém? Então, concluindo essa mensagem, a pergunta que eu faço nessa noite: como está a sua casa? Já ouve o convite de Jesus Cristo para estar presente no seu lar? Como estamos falando da vida comum do lar, eu diria para vocês com muita autoridade, se não fosse Cristo entrar na minha família, na minha casa, isso em 85, talvez eu não estaria casado hoje. Porque eu vim de um lar em que os meus pais tiveram muitos problemas no relacionamento. Eu já contei aqui. Traição, bebida, crime. E vim de um lar onde tivemos 5 irmãos. E muitos dos meus irmãos não seguiram o caminho que nós estamos seguindo agora. Muitos estão no 3º, 4º casamento. Eu já contei aqui para vocês. Tem filhos para tudo quanto é lado por aí. Não tem estabilidade, não sei, faltou buscar a Deus, eu digo para vocês. Mas não foi falta de orientação. Eu digo para vocês, eu estou hoje aqui servindo a Deus porque Ele entrou na minha vida. Ele me encontrou, porque a Bíblia fala que foi Ele que nos escolheu. E quando Ele me escolheu, eu falei: eis-me aqui, Senhor. E busco aí nessa caminhada de 40 anos de casado, e Deus espera que eu consiga gozar um pouco da aposentadoria ainda com a minha esposa. Mas, enfim, eu desejo isso. Mas vamos errar muito até lá. Mas nada de pensar, vamos nos separar, O divórcio para o cristão não é uma opção, é algo fora de cogitação, dizia o nosso antigo pastor aqui. Devemos colocar longe, mas devemos acertar, irmãos. Visitantes, amigos. Procure acertar. Se há algo de errado, procure acertar hoje. Amanhã não sabemos se estaremos vivos. Coisa horrível você ver no caixão alguém chorando porque não fez aquilo pelo pai, pela mãe ou pela esposa. Antes, quando estava em vida. Façamos agora. Viva a vida. Viva a vida.